E hoje nós vamos pregar sobre a graça de Deus. Amém? Tem pessoas que chegaram no ministério, na IBA, e falaram assim: pastor, parece que eu estou aprendendo tudo como se fosse novo, porque essa mensagem, ela era um pouco diferente aonde eu a ouvi. E na verdade não existe outro evangelho, nós vamos ver isso, só o evangelho da graça. Então nós vamos começar hoje uma minissérie. Quem gosta de minissérie? Quem gosta de maratonar aí, né? Você gosta, né? Eu estou sabendo. Vamos maratonar na minissérie da Igreja Batista do Amor, amém? Quem está comigo aqui? Amém? Ô Sérgio, aqui ó, você falou que eu não estava usando o sapato que você me deu aqui, ó, querido. Bonito, né? Aí, ó. Não, pô, tô brincando, né? A gente tem liberdade para isso, né? Ô pastor, né? Foi essa semana, não foi? Fui lá na IBA Centro, aniversário da igreja, pus o sapato bonito aí, ó. Você me deu no meu aniversário, não foi? Não ia fazer outro aniversário sem eu usar, né? Amém. Superabundante graça. Tem gente que quando ouve essa palavra até arrepia. Ai, vamos falar daquela hipergraça. Vamos falar daquela graça barata. Deixa eu ensinar uma coisa. Vou começar. Quem está com o smartphone aí? Vamos fazer coisas interessantes com ele agora. Abre o seu smartphone e coloca assim: definição de superabundante no Google. A palavra superabundante no Google, a definição é que superabunda, que é exabundante, essa palavra até é diferente, né? Farto, exuberante, que existe em excesso, excessivo, demasiado. Então quando Paulo fala assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ele não usa só em Romanos 6, ele usa também aos Coríntios falando de superabundante graça. Ele está falando que essa graça, esse favor é exuberante, diga exuberante, farto, existe em excesso, excessivo, demasiado, amém? Então, essa mensagem, ela é bíblica, essa mensagem é bíblica, então não precisa, e o crente da Igreja Batista do Amor não fica preocupado, por quê? Porque a mensagem da graça é que é uma graça superabundante, amém, Jesus? E preste atenção, eu vou ler, só estou fazendo um preâmbulo aqui, mas eu quero deixar com a igreja, de forma inicial, o seguinte: Paulo escreveu aos crentes da Galácia, está registrado em Gálatas 1:8, o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja, diga, anátema. Anátema. Essa palavra significa maldito ou amaldiçoado. É forte. Paulo falando para os crentes que estavam ali na Galácia, que tinham recebido o evangelho da graça, o evangelho das boas novas, mas estavam querendo voltar às tradições antigas e misturar um pouco de levedo a esse evangelho. Então Paulo exorta, ainda que nós, ou seja, eu e os apóstolos, ou um anjo do céu, nem um anjo do inferno não, um anjo do céu, porque do inferno seria mentiroso mesmo, um anjo do céu, anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. E qual que é o evangelho que Paulo anunciava? Quem está comigo aqui? Qual que era o evangelho que Paulo anunciava? Bíblia se explica com a Bíblia. Então vamos para Atos 20, 24. Você pode ouvir, nós estamos citando, mas ouça. Atos 20, 24, Paulo está dizendo aqui
mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Qual que era o evangelho que Paulo pregava? Diga assim: evangelho. Aí, essa igreja é bereana, né? Uma igreja bíblica. Esse era o evangelho. Até porque Paulo, eu não vou agora entrar muito nesse contexto, ele fala: não existe outro evangelho. Por isso que se alguém anunciar outro, é maldito, é maldição. Então nós precisamos entender que a graça faz parte da boa notícia. Não haveria uma boa notícia para nós se não tivesse favor, não tivesse indulgência do coração do Pai, não tivesse graça. Mas quando nós perguntamos o que é graça, nós todos sabemos que graça é isso, diga em alta voz: graça é favor imerecido. É você receber algo. Cadê o Samuel? Samuel, pega aquela Bíblia que não foi vendida hoje de manhã. Ajuda lá, Gustavo. Aquela Bíblia que não foi vendida hoje de manhã, top das galáxias lá. Rapidinho, pega lá para nós. É para o culto de hoje ainda, tá? Então, os diáconos, não vem aqui, não, deixa eles irem. Já foi vendido. Então, já está com a Bíblia ali na mão, glória a Deus. Pega uma Bíblia top aí. Pega essa Bíblia top. Rapidinho, pega essa Bíblia top. Enquanto ele pega a Bíblia top, eu vou tomar uma. Ah, sim. Quem tem filho aí? Tá, deixa eu pedir uma ajuda aqui. Meu bem, essa Bíblia aqui é para qual faixa etária? Bíblia em ação infantil. Olha para mim. Juvenis. Quem tem filho juvenil aí? Você? Então tá. Se você fosse lá, você ia ter que pagar isso, mas está aqui de graça para você. Tá? Não é de graça. Teve um preço, mas você não vai pagar. É assim também a mensagem. A gente, é de graça? É, para mim, para você. Mas alguém pagou. No caso da salvação, quem pagou? Jesus. E aqui quem está pagando? O pastorzão. Então toma para você. Tá? Depois passa a maquininha lá para mim, tá, gente? No crédito, viu? Então todo mundo sabe que é favor e merecido. O irmão lá, assim, é uma bênção, claro que é uma bênção, mas o que ele fez para merecer? Assim, ele simplesmente só falou: tenho filhos juvenis, então toma. Quem está entendendo? Então a gente tem um conceito: graça é favor e merecido. Só que muito mais, e não está errado falar que é favor e merecido, mas a melhor definição não se tem perguntando o que é, mas quem é. Mas para mim a graça era uma definição. Não, a graça é uma pessoa, é Jesus. Quem já cantou aquela que Cristo, mistério da graça? Não fugi muito do tom não, né? Eu tenho medo disso, mais ou menos. Quem já cantou essa canção? Você sabe que essa expressão é bíblica? Lá em Efésios está escrito que Cristo, Ele é o mistério da graça. Por quê? Porque o que fora oculto no passado, que eles estavam sob a lei, agora foi revelado o mistério. Quem é? Cristo. Cristo chegou, a graça chegou. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Cristo. Então preste atenção, não há uma definição, e por isso que as pessoas ficam com essa celeuma. Essa graça barata, essa hipergraça. Não, querido, graça é Jesus, e Jesus é exuberante,
é excessivo, é grandioso, é hiper, super, mega. Então a graça também é hiper, mega, top. Quem está entendendo isso? Ah, não, pastor, mas o povo vai ficar relapso, carnal. Não, pelo contrário, quanto mais entende isso, mais se empodera contra o pecado. Uma pessoa que está no pecado, de duas uma, ou não nasceu de novo, ou nasceu de novo e não conhece a graça verdadeira, não está maduro o suficiente para ter a plena revelação da graça. E por isso nós vamos ensinar aqui, para ajudar, não o Espírito Santo, que é Ele que vai dar a revelação, mas descortinar, porque às vezes a gente não aprende esse tema, aprende muito lei, a gente aprende assim que é uma beleza, e eu vou falar aqui sobre a lei, mas eu vou falar cada qual no seu objetivo. Então preste atenção, Jesus é o mistério da graça, Jesus personifica a graça, Ele encarna a graça de Deus. A graça e a verdade vieram por meio dele. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, que o verbo o que é? Logos. Ou seja, não é simplesmente uma palavra, mas é uma pessoa que havia antes de tudo. E a Bíblia diz que esse verbo se fez carne e habitou, na versão original, tabernaculou entre nós. E a Bíblia fala, cheio de graça e de verdade. Jesus, Ele tabernaculou em mim, você, cheio de graça e verdade, porque sem a graça, a nossa vida estaria literalmente assim, sem graça, fadados à morte, à condenação, não éramos povo, e não tínhamos alcançado misericórdia, mas uma vez que Ele tabernaculou, Ele veio cheio de graça. A palavra graça, também em muitos textos, ela tem o original grego, charis, que fala também sobre dons. Então Jesus, sabe, o salário do pecado, como Paulo falou, é a morte, mas o dom, diga dom, gratuito de Deus, ou seja, o charis, o dom, a graça de Deus é a vida. E quem dá a vida senão o autor da vida, que é Jesus? Então Jesus é a graça encarnada. E é tão interessante, eu gosto muito do Max Lucado. Quem já leu Max Lucado? É bênção, né? Um homem de Deus, um cristão norte-americano, e os livros dele são tão práticos e se tornaram best-seller. E ele diz em algum dos livros dele, eu citei aqui, mas não me lembro qual deles, eu já li vários: a graça é toda Jesus. A graça existe porque Ele existe, opera porque Ele opera, é importante porque Ele é importante. Então a graça, ela só tem essa relevância porque Jesus é relevante. Você entende isso? Quem entende isso pode dizer amém. Então a graça é toda Jesus, diga, a graça é toda Jesus. Então quando nós falarmos de graça, pode encher a boca, e não fique com medo de alguém ficar te retalhando, vamos pregar a hipergraça. Isso é superabundante graça, é exuberante, é aquela descomunal, pode encher a sua boca e falar nessa dimensão e proporção, porque ela é Cristo, e Cristo é a expressão de Deus, da divindade, da graça do Pai. E o interessante também, como nós falamos há pouco, é que pregar sobre esta graça nos empodera. Não vou falar muito hoje é mais o conceito da graça, definição, as nuances dela, o meio de salvação pela graça, mas na sequência da minissérie nós vamos falar do empoderamento dela, embora vamos falar um pouquinho ainda hoje. Mas sabe, quando fala dessa mensagem, algumas pessoas acham que ela é perigosa, porque vai deixar o povo, sabe, muito relapso, muito folgado, linguagem mais correta assim, e mais inteligível é folgado, porque sabe que está na graça mesmo. Não, querido,
A graça é que nos empodera. Paulo, ele escreveu aos Hebreus dizendo assim: é bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus, e não por meio da obediência a regras. Então é bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus, e não por meio das regras. Pastor, então vamos quebrar tudo? Vamos, para que regra? Não, querido. A questão com as regras, com a lei, com o mandamento, daqui a pouco nós vamos falar mais, não é que nós vamos desfazer, é porque não é o meio através do qual eu me relaciono com Deus para ser aceito. Eu não fui aceito por Deus porque eu fiz tudo direitinho, eu não sou, amado por Deus porque eu cumpri os 10 mandamentos, eu não fui, abraçado por Deus e achegado a Ele por causa da minha performance espiritual, não. Ele me aceitou, Ele me abraçou, Ele me amou simplesmente porque Ele decidiu fazê-lo. Ele derramou graça sobre mim e eu reconheci tendo fé. Eu acessei a graça por fé, eu criei que Jesus é quem trouxe a graça de Deus para mim, uma vez que Ele morreu na cruz, e agora eu tenho livre acesso ao Pai. Quem pode dizer amém? Recusar essa mensagem é voltar ou submeter novamente a julgo de escravidão, é nos desligarmos de Cristo. Amém, Jesus? Agora eu vou começar a pregar, amém? Esse foi só o preâmbulo. Amém, Jesus? E como está chegando muita gente nova na IBA, com todo respeito, a gente às vezes tem que desintoxicar um pouco alguns, por causa da pesada lei mosaica, que é bênção. Tem gente que fala assim: nossa, eles falam mal da lei. Não, querido, a gente seria anátema. Paulo escreveu dizendo que a lei é boa, santa e justa. Diga: boa, santa e justa. Assim é o mandamento. O crente tem que reconhecer que é boa, santa e justa. O problema não é a lei, o problema é o homem. A lei é espiritual, pastor Magela, o homem é carnal. Essa conta não fecha. A lei é boa, santa e justa, mas o homem é carnal, como que resolve? O homem espiritual vem, sofre no nosso lugar, paga o preço, sofre a nossa condenação, porque nós somos carnais e deveríamos colher o fruto da nossa carnalidade, mas Ele paga esse preço e deposita na nossa conta a sua justiça. Isso é graça, para aquele que crê. Quantos creem? Amém, Jesus? Mas a lei continua sendo lei. Matar é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado, fornicar é pecado, cobiçar é pecado, mentir é pecado, continua. É a lei que vai ser o grande limiar naquele dia, a lei de Deus. Só que quando nós nos deparamos naquele dia com a lei, Jesus fala assim: eu já justifiquei esses aqui que creram no meu nome, então passa para cá, benditos do meu Pai. Meu Pai, eu vou passar para cá logo. Vai, passa para lá, passa para lá. Se eu fosse você, eu passava assim só para, fazer um ato profético aqui, fazer, eu não vou ficar, eu não vou ficar. Ué, tem crente aqui nessa noite? Você não entendeu, não? Sabe o que é ficar? Fazer, eu não vou ficar. Amém. Você sabe do que eu estou falando, né? Céu, inferno. Inferno existe, pastor? Existe. Existe céu? Sim, existe. Eternidade, existe reino. Mas vamos voltar aqui, o reino, depois nós vamos voltar naquela mensagem do reino, viu, pastor Wellington? Vamos voltar. Vai ter outra minissérie aí. Abra comigo em Gálatas 2:14. Quem que está nos visitando hoje aqui mesmo, hein? Aqui, ó. Então, eu não sei se a irmã tem Bíblia ou não. Se tiver, abençoa outra pessoa. Mas se não tiver, então também é graça sobre a vida da irmã, tá? Visitante. Anota aí, viu?
R$19,90. Quem achou Gálatas 2? Quem achou Gálatas 2? Então espera o pastor. Vou na física aqui. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 14 até o 21. Diz assim: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Paulo não era fraco não, né? Confrontou o Pedrão assim na lata, né? Mas por quê? Porque quando, porém, ele viu que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Nós temos que primar pela verdade do Evangelho. E quem trouxe a graça e a verdade? Jesus. Amém? Verso 15. Nós judeus, Paulo está dizendo, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Diga, por obras da lei, ninguém, nobody, nadie, em todos os idiomas, ninguém será justificado. Verso 17, mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Diga, estou crucificado com Cristo. E o verso 20, memoriza esse verso. Até eu que sou ruim para memorizar, consegui. Vamos ver. Diga assim, logo, já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver, que agora tenho, bate assim, ó, na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? É a Gálatas 2:20, e o 21, fechando aqui, diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se é a justiça mediante a lei, eu cumpro e eu sou justificado, o que Cristo veio fazer aqui nesse mundo? Morreu em vão, mas nós sabemos que não foi assim. Amém? Então, nós vamos desenvolver isso nessa minissérie, mas eu quero falar, primeiramente contextualizar, para que você entenda. Paulo está escrevendo aos Gálatas. Eram irmãos piedosos que receberam a mensagem, a boa mensagem do Evangelho. Mas Paulo, percebendo que algumas pessoas estavam tentando colocar um levedo na massa, e um pouquinho de levedo, quem é da cozinha sabe, um pouquinho de levedo, não é? Um pouquinho, leveda toda a massa. Paulo estava preocupado. Então ele estava determinado em defender o que? A verdade do Evangelho, que estava sob a ameaça de religiosos da sua época, a saber, os, diga, judaizantes. Quem que eram os judaizantes?
Eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas ainda voltavam às velhas práticas do judaísmo, misturando um pouquinho do levedo do judaísmo à massa pura do cristianismo. Vai dar ruim. Então Paulo estava preocupado, porque não pode, ou é graça ou é lei. E nós vamos entender que para nós, na verdade, é só graça. Porque ninguém consegue viver debaixo da lei. A lei veio para mostrar que o homem não é suficiente em si mesmo. A lei vem, quando fala assim, o fim da lei é Cristo. Quem já ouviu essa frase? É bíblica. O fim da lei é Cristo. Aí fala, aí pastor, a lei acabou. Matar é pecado, sim ou não? Roubar é pecado, sim ou não? Adulterar é pecado, cobiçar. Então o fim da lei é Cristo. Parece que ela acabou. Não acabou. Só que o que é fim nesse caso? É finalidade. A finalidade da lei foi para mostrar que o homem não é suficiente nele mesmo, ele não tem obra nenhuma boa que possa justificá-lo diante de Deus, ele precisa de Cristo, da graça. O fim da lei é mostrar Cristo. Amém, Jesus? Então, Paulo estava enganjado em defender essa verdade, porque estava ameaçada exatamente na versão legalista desses falsos mestres chamados judaizantes. Por isso no verso 14 que nós lemos aqui de Gálatas 2, ele fala, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a verdade do Evangelho é a graça e não a lei. A verdade do Evangelho é uma carta escrita pelo Espírito nos nossos corações e não em tábuas de pedras. A verdade do Evangelho é a palavra da cruz, ou seja, a obra de Cristo e não as obras da lei. O Evangelho, ele gira em torno de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Por isso hoje eu e você somos desafiados não a cumprirmos todos os mandamentos, porque não seríamos suficientemente bons em nós mesmos a cumpri-los, mas a crer que Jesus cumpriu, Ele é a consumação da lei e os profetas, por isso tudo converge para Ele. Quem está comigo aqui? Amém? Então fica ligado, porque é essa mensagem que vai ser um ponto divisor de águas na sua vida. Você vai viver uma nova dimensão e a sua relação com Deus, ela vai subir exponencialmente. Porque eu vejo muitos crentes com medo de se relacionar com Deus. Por quê? Ah, pastor, porque hoje eu não fiz tudo direitinho. Ah, porque eu não orei como deveria. Ah, porque eu não, jejuei, eu quebrei meu jejum, pastor. Ai. E fica morrendo de medo de entrar naquele lugar. Não, eu vou ser fulminado se eu entrar no Santo dos Santos. Marca uma cordinha como era no Velho Testamento, porque se eu não voltar, lei, a velha aliança, você está na nova. Na nova, se o sangue de Jesus não for suficiente para fazer você entrar e permanecer, quem mais vai ser suficiente? Não é o seu sangue, eu vou dar o sangue para entrar, não, Jesus já deu o sangue, e o pavimento para entrar no Santo dos Santos é o sangue do Cordeiro, é o novo e vivo caminho, através do qual você pode correr para o Pai. Quantos desejam correr para o Pai e dar um abração nele? Então faça isso hoje mesmo, mesmo sem merecer, porque a sua consciência vai te acusar, você não merece, o diabo vai te acusar, você não merece, o mundo vai te acusar, você não merece. Aí você fala, eu sei que eu não mereço, mas Ele me deu a graça é o favor imerecido, e eu sei que mesmo sem merecer, agora o amor dele está em mim. Quando o amor dele toca em mim, tudo que o amor toca enriquece, tudo que ele produz permanece. Agora eu vou ser transformado, eu vou ser em Cristo tudo aquilo que Ele quer que eu seja. É diferente. Eu não fico fazendo performance para ser aceito, porque eu fui aceito, eu vou andar conforme a minha nova natureza, Cristo em mim, eu nele, e eu não sou eu mais quem vivo. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Amém, Jesus? Mas que não haja um entendimento intelectual apenas, haja uma revelação. Amém? Então nós precisamos ser desafiados na fé. Não é desafiado, faça aquilo, deixa de fazer isso, tal. Queridos, como eu falei, pecado é pecado, não mudou.
Se eu vir alguém pecando, eu falo, para com isso, eu sou pastor, eu vou lá, tiro a ovelha da boca do leão, falo assim, para com isso, você não precisa disso, sua natureza agora não é mais de ficar o porco fica lá rolando, como que chama lá na pocilga, chiqueiro, não é? O porco fica lá, né? Ovelha fica lá rolando. Então tem alguma coisa errada, uma ovelha lá rolando, ai. Aí o pastor tem que falar, isso aqui não é o seu lugar, filho. Você não precisa mais disso, a natureza mudou. Quem está entendendo isso pode dizer um amém. Então o nosso desafio é saber quem nós somos em Cristo e quem Cristo é em nós. É desafio da fé, não é o que eu sou capaz de fazer, mas é o que Ele foi capaz de fazer e consumou essa obra. Toma posse dela, mas esse pecado, pastor, ei, você agora está livre da maldição da lei. A lei é maldita, pastor? Não, a lei é santa, querido, mas ela mostra que tem consequência o pecado. Então por isso que a lei do pecado e da morte, você não está mais debaixo dela. Então o pecado não tem mais domínio sobre você. Quem está recebendo essa palavra nessa noite? Pois bem, mas essa parte do empoderamento de quem você é vai ser mais adiante. Eu fico instigado, porque essa parte é muito boa, né, da mensagem. Mas eu quero voltar ainda na sua justificação, porque essa é uma doutrina que parece ser tão basilar, tão simples, mas é tão confundida no meio cristão, que a gente tem que pregar e ensinar. Doutrina da justificação. Nós somos justificados, lemos aqui em Gálatas 2, mediante a fé. Paulo também vai dizer já em outra passagem, não aos Gálatas, salvo engano é aos Romanos, ele vai falar, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós não tínhamos, porque éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência, inimigos de Deus. Então o inimigo de Deus, ele não chega na presença de Deus. Mas agora, mediante a fé, eu fui justificado, tenho paz com Deus, porque eu chego, mas o sangue de Jesus me cobre, e eu me tornei amigo dele, amém? Então a justificação, ela vem pela fé, diga, justificação vem pela fé. E o que é justificação? Para traduzir essa palavra, que às vezes traz confusão, principalmente com santificação, que é outra coisa, justificação é o ato através do qual Deus torna o crente, o que era pecador, o que? Justo. Então é um ato. É um ato através do qual Deus declara o pecador justo. E como um pecador pode ser justificado diante de um Deus santo? Somente pela fé em Cristo Jesus. Você está entendendo isso? Essa é a realidade que está sobre a sua vida. Talvez você estivesse aqui querendo ouvir outra palavra, mas essa é que muda a sua vida, a sua existência, o seu andar, seu caminhar, a sua relação com Deus. Fala assim para o seu irmão assim, desperta, ó tu que dormes, dá um balanção nela aí. Isso, porque você não veio aqui para isso, né? Cuidado com o ombro do irmão do lado, da irmã, do cônjuge. Esse aí é um bom lugar para dormir. Desperta, ó tu que dormes. Então preste atenção, somente pela fé em Cristo, nós podemos ser justificados, ou seja, declarados por Deus como justos, ou seja, não há mais condenação sobre nós. Este foi o lema da reforma protestante. Você já ouviu sobre os reformadores? Martinho Lutero, ele se converteu exatamente lendo Romanos, que falava da justiça de Deus, da justificação mediante a fé, e isso tornou uma das bases da reforma protestante, os solas, sola fide, somente a fé. Somente a fé pode nos justificar, porque nós cremos naquilo que Deus fez por nós e acessamos a graça que o Filho deu por nós. Amém, Jesus? Quem está vivo aí, diga amém, diga glória a Deus.
Então, não existe outro fundamento. Por isso Paulo falou, se eu torno a edificar esse fundamento, eu me constituo transgressor. Então, para um homem ser justificado, ele não pode ser justificado pelas obras da lei. Por quê? Porque se ele pensa que vai ser justificado pelas obras da lei, ele deveria fazê-lo segundo as Escrituras. E as Escrituras dizem que para um homem ser justificado pelas obras da lei, esse deveria cumprir perfeitamente toda a lei. E aqui em Gálatas capítulo 3, Gálatas 3,12 diz assim, Gálatas 3,12 diz assim, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E em Tiago 2, mais adiante, deixa eu ir abrindo aqui no aplicativo, Tiago, capítulo 2, versículo de número 10, para você acompanhar. Tiago, capítulo 2, versículo de número 10, diz assim, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você guardou, pastor, eu consegui essa semana velar por 9 dos 10 mandamentos, só falhei em um, pastor, só umzinho. Tropeçou em um, se tornou culpado de todos. Então preste atenção, para um homem ser justificado pelas obras da lei, esse homem deveria cumprir perfeitamente toda a lei. Então, se nós não cumprimos toda a lei, nós já nos tornaríamos culpados, réu da lei. Porém, sabendo que um homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador, logo a lei jamais poderia justificá-lo por causa da sua carne pecaminosa. Um homem pecador, por causa da sua carne pecaminosa, ele jamais conseguiria atender toda a lei santa de Deus. Por isso o Senhor resolve esse problema, fazendo com que o seu filho, que não conheceu o pecado, ele se tornasse pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Tem algum crente aqui nessa noite? Eu vou repetir essa palavra. Aquele que não conheceu o pecado, quem que não conheceu o pecado? Jesus. Ele se fez pecado por nós, lá na cruz, porque maldito é todo que for pendurado em madeiro, para que nele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Hoje, quando o diabo olha para você, ele vê a justiça de Deus. Quando os demônios olham para você, ele vê a justiça de Deus. Quando os céus olham para você, ele vê a justiça de Deus. Quando qualquer ímpio olha para você, tem que ver a justiça de Deus. Nós precisamos entender que seria impossível mudar a ordem daquilo que Deus mesmo fez. Em Gálatas, aqui mesmo em Gálatas capítulo 3, no versículo de número 10, vai falar isso, que de uma boca procede bênção e maldição. Não deveria ser assim, por quê? Porque uma fonte não pode jorrar duas águas, dois tipos de água. Então, o pecador só vai jorrar o que é pecado. Então, isso seria impossível. Mas o que era impossível, a lei, porque nós estávamos inflamados na carne por causa do pecado, Deus, Ele resolveu, então Ele deu a sua graça, Ele enviou o seu próprio Filho e colocou os nossos pecados sobre Ele e depositou na nossa conta a justiça de Cristo. Por isso, você já ouviu falar de sacrifício vicário? Quem já ouviu falar de sacrifício vicário? Não é vigário não, tá? Vicário. O que é sacrifício vicário? É um sacrifício substitutivo. Essa cruz, sabe de quem que era? Minha, sua, certo? Só que Jesus, Ele vem e fala, não, eu vou ser crucificado no seu lugar. Então nós somos substituídos. Eu estaria aqui na cruz condenado, e Ele me tira dela
e Ele mesmo paga o preço, o sacrifício substituto. Ele recebe a condenação pelos meus pecados, e eu recebo o mérito pela sua justiça. Mas somente para aquele que crê. Quantos creem aqui? Se não crê, não tem paz com Deus, ainda tem fardo duro, fardo pesado e jugo duro. Às vezes eu falo, eu creio, mas vive como se ainda estivesse lá, ainda tivesse peso, ainda tivesse culpa. Não creu ainda, ou ainda está imaturo. E para nós irmos caminhando aqui para o final da introdução dessa mensagem, a pastora me olhou assim. Eu quero falar o seguinte: nós precisamos entender que esse sacrifício substituto, vicário, ele é o favor da justificação. Ou seja, é um ato, diga ato. Isso aqui não é um processo, isso aqui é um ato. Quantas vezes aconteceu a crucificação de Cristo? Quantas vezes deve acontecer? Nós precisamos crucificar Jesus de novo? Ele precisa voltar? A Bíblia diz que ele fez isso uma só vez, e obteve o que? Eterna redenção. O que é eterna redenção? Ele nos comprou até segunda-feira. Não, pastor, domingo eu sou santo, mas segunda ninguém resiste uma segunda-feira. Na igreja eu sou santo, eu tenho quase uma asa na igreja, domingo, mas segunda ninguém merece, pastor. Aí domingo você está no céu, e aí segunda, porque você eventualmente pode falhar, não que vai, você vai para o inferno. Não, pelo que consta, se é um ato, foi feito de uma vez por todas, ele obteve o quê? Eterna redenção. Tem prazo de validade? Prescreve? Vai acabar? Não, pelo que consta, ele te amou com amor eterno, com a benignidade dele, ele te atraiu. Tem algum crente aqui nesta noite? Pode dar um glória a Deus? Fica de pé no seu lugar para você pensar que está acabando o culto. Pode ficar de pé. Isso, para circular um pouco o sangue. Estica aí. Fala de novo para o seu irmão que, está gravada essa mensagem, você assiste lá, você só dormiu esse culto. Fala, desperta tu que dormes. Querido, não venha para a igreja como se for para um cinema, para um teatro. Não, você vem para você adorar o Senhor e para receber uma palavra que vai mudar a sua vida, a sua história. Porque o pastor Ricardo está pregando? Não, eu não sou nada, eu sou só um vasinho de barro. É porque a gente está pregando a palavra de Deus. Deus está falando com você. Você não pode dormir, você não pode ficar alheio, você tem que ficar ligado, tem que ficar quebrantado, tem que responder, glorificar o Senhor, falar, Pai, fala mais. Está mudando aqui dentro. O corpo fala, para bem ou para ruim ele fala. Sabe, nós precisamos ser igreja de verdade, nós precisamos ser balançados na nossa estrutura. E esse é um princípio libertador. Tem pessoas que chegaram aqui nesse ministério e falam, pastor, parece que eu estou ouvindo outra mensagem, parece que é outro evangelho, parece que eu estou aprendendo, parece tudo de novo. Mas por quê? Porque os olhos estão se abrindo. Não porque nós somos, não é por nossa casa, é apesar de nós, mas nós estamos trazendo aqui esse alimento para que você entenda que isso foi feito de uma vez por todas. Quantas vezes? Uma só vez. Você já está justificado, você já foi perdoado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não pode ficar com medo de entrar na sala do trono. O caminho foi pavimentado, o novo e vivo caminho não foi pelo seu sangue, seu suor, suas obras, mas a de Cristo. E se esta obra que Ele fez não for suficiente, nada mais será. Por isso Paulo disse, com a conversa que ele teve com Deus, tira esse espinho da minha carne. E ele falou 3 vezes, e a palavra veio, a minha graça te basta. Porque se a graça de Deus não nos bastar, nada mais vai nos bastar. Esse aqui é um ato, e as pessoas muitas vezes confundem o ato com o processo.
A partir desse ato que eu fui justificado, que Jesus trocou de lugar comigo, Ele depositou a justiça pela sua bondade, pela sua obediência em cima de mim. Agora como que eu vou andar? Agora é o processo de andar em santificação, porque eu não sou mais filho de Adão, filho da ira, filho da desobediência. Eu sou filho de Deus, tenho a natureza de Cristo, eu tenho a natureza regenerada. Olha aqui para mim, querido, você tem a natureza regenerada, transformada. Você tem muito mais de Deus em você do que você imagina. É assim que você deve andar, é assim que você deve se mover. Mas não adianta, sabe, com armas naturais. São armas poderosas em Deus. É com a fé, ativa a sua fé. Creia que isso foi suficiente. Não é uma frase de efeito, não é um conceito. Muitos de nós têm conceito, mas não vive essa realidade. Estão esperando ficar tudo certinho, prontinho. Ei, sabe que dia que vai acontecer isso? Só naquele último dia. Aí nós seremos como Ele é. Mas até lá nós estamos como a luz da aurora, brilhando, brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Mas nesse processo não podemos esquecer que já aconteceu de uma vez por todas aquilo que deveria acontecer. Não tem mais nada a fazer a não ser eu crer cada vez mais na obra que foi feita lá na cruz, e eu andar conforme essa realidade. Por isso nós não podemos o quê? Anular a graça de Deus. Por isso Paulo falou, não pode pôr um pouquinho de levedo nessa massa, não pode misturar lei, performance para ser aceito. Não, vocês já foram aceitos. Não, se temos que fazer isso, não fazermos aquilo, cumprimos esses mandamentos, não quebrarmos aqueles outros, temos que obedecer. Precisamos ser bons o suficientes para sermos aceitos e recebermos o favor do Pai. Então Cristo morreu em vão? Não anulamos a graça de Deus, porque nós não optamos pela justiça que procede da lei, que fala da justiça própria, mas nós optamos pela justiça que procede da fé, aquela que vem por meio da graça. Porque se a primeira vem de obras e requer justiça própria, a segunda vem da fé e requer crer e receber a justiça de Cristo. A primeira é a lei do pecado e da morte, então essa justiça atrai maldição, mas a segunda atrai a bênção de Deus. Sabe, o inimigo, ele tem uma arma poderosa, infelizmente tem, na vida de crentes assim como eu e você, de semear engano. Ele começa a colocar o que? Dúvida. Ele começa a cogitar, sabe, gerando dúvida no coração do Filho de Deus. Sabe a dúvida que ele coloca no seu coração? É a dúvida de que o Pai ama você, de que Ele quer favorecê-lo, sabe? Ele começa a semear, sabe, será que Deus te ama mesmo? Será que Deus quer te favorecer? Não, Deus se esqueceu de você, sabe? A obra de Cristo não é suficiente, porque senão você não estaria passando isso. Essas são mentiras de Satanás, ele é o pai da mentira. Cristo trouxe a graça e a verdade. Ande debaixo da graça e da verdade, na revelação do Espírito Santo. Ele vai te revelar quem você é, o que você tem, o que você pode. Tudo isso foi o que Jesus conquistou na cruz. Como diz aquele cântico, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Abrir mão disso é anular a graça, é decair da graça, é achar que não foi suficiente, que eu tenho que fazer alguma coisa. Não, Cristo fez, por isso Ele disse, está consumado. Vamos em frente, igreja, vamos ter igreja vencedora de Cristo, sabe, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não existe ufanismo da nossa parte, nós não estamos, empoderando o homem. Não, o ego, a personalidade não é Cristo, é Cristo, mas Cristo está em nós, e Cristo em nós, a esperança da glória. Nós vamos viver assim, porque Ele nos ama, Ele quer nos favorecer, e a obra dele é suficiente. Essa mentira não vai colar, mesmo que o inimigo tenha sido sutil, e ele vai tentar semear. Você precisa então conquistar o amor do Pai. Você deve ser muito bom, muito merecedor para ter o favor do Pai, até que você torne a graça vã e torne a morte do Filho de Deus sem sentido. Rejeite o legalismo religioso que apenas alimenta a carne e o ego. Nós precisamos viver pela fé.
e dizer: não sou eu mais quem vivo. Diga: não sou eu mais quem vivo. Agora abra sua boca e comece a orar. Pode começar com essa frase: não sou eu mais quem vivo. Eu estou crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. Morri para a lei, para o mundo, para a carne. Não sou eu mais quem vivo. Não sou eu mais quem vivo. Oh, não sou eu mais quem vivo. Vai orando, vai orando, vai orando. Oh, maravilhosa graça. Correntes do pecado e dor quebradas foram pelo amor. Graça, maravilhosa graça. Eu não sou merecedor, eternamente devedor. Graça, maravilhosa graça. Cristo que morreu por mim, serei fiel até o fim. aleluia. Oh Deus, revela, Deus, a cada coração, a cada mente nesta noite. Pai, sobre a superabundante graça, uma graça exuberante, uma graça farta, excelsa, superdimensionada, grandiosa. Pai, no nome de Jesus, e que essa graça, Deus, abunde, superabunde em todos os cômodos da nossa vida. Nós precisamos dela, porque sem ela nós não podemos viver. Pai, derrama sobre nós, sobre o nosso coração essa graça, esse favor, a tal ponto de nós compreendermos a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do seu amor. Aleluia. Porque o Senhor nos ama. A expressão da graça é dizer: o Pai me ama, não obstante as minhas falhas, os meus erros, a minha insuficiência, as minhas transgressões. Ele me ama, Ele me ama. Porque se Ele não foi capaz, Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, será que Ele não nos daria graciosamente com Ele todas as coisas? Se Ele nos deu o melhor, que é Jesus, será que Ele vai poupar algo para nós? Não, Ele nos ama, Ele nos favorece, Ele nos cerca com um amor eterno, Ele transforma a nossa vida. Nós não anularemos aquilo que Ele fez, aquilo que o Filho dele fez na cruz. Aleluia. Fomos justificados, fomos justificados. Por isso não somos mais nós que vivemos, porque nós morremos também para a lei. Porque se a lei diz vai morrer, a graça diz já morreu. Então nós morremos para a lei, morremos para o pecado, morremos para a carne. Agora não somos nós mais quem vivemos, mas Cristo vive em nós. E esse viver que agora nós temos que viver na carne, vivemos pela fé que nos justifica, através do ato de Deus declarar que nós somos justos, que não há mais condenação. Podemos viver com a liberdade, não mais escravos do pecado, deste mundo. Não. Aleluia. Pai, traga revelação agora, Pai. Algo que eu não posso fazer, algo que não está limitado a palavras humanas, a afluência das palavras de um homem, de um pregador. Pai, faça isso agora. Vai trazendo revelação, vai trazendo revelação em cada mente, em cada coração, transformação. Pessoas sejam impactadas com a graça de Deus, com o favor de Deus, com a justificação, delas serem justificadas mediante a fé em Cristo Jesus. Oh, uma igreja de
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Coloque a mão no seu peito. Nós vamos orar. E essa oração pode ser a mais importante que você já tenha feito em toda a sua vida. Por isso, coloque o coração nesta oração e repita após mim dizendo: Senhor. Todos digam: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a sua voz, e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu me arrependo e declaro que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, Pai, que um dia estive em teus caminhos, na tua presença, na tua casa, mas me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza da graça do Senhor, na certeza que eu já sou aceito e serei recebido novamente em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a presença do Pai, para a casa do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar nesta noite, se você fez esta oração que todos nós fizemos juntos, e você se identificou com ela, com esta oração, eu queria que você levantasse agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Isso, levante a sua mão, onde você estiver. Isso, levante a sua mão. Isso, eu vejo mãos levantadas. Você que orou e se identificou com esta oração, você pode levantar agora a sua mão aí onde você está. Sabe, você está levantando a mão, não é para o homem, não é para uma religião, nem para uma denominação religiosa, mas você está levantando a mão para o seu papai, para o seu Abba, para o Filho que é Cristo, quem te justifica. Então, eu disse, eu quero orar por você, mas eu quero orar com você. Então eu peço que você que levantou a sua mão, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vem, pode vir, jovem. Vem você, vem, isso. Que bênção. Filho amado, filho amado. Oh, vem, filho amado, filho amado. Filho amado, filho amado. Filho amado, filho amado. Vem, filho amado, filho amado. Que bom que você veio, o Pai estava te esperando, viu? Vocês vão ficar de frente para mim. Filho amado, Isso, fiquem de frente para mim. amado. Isso, querido, eu sei que há mais pessoas. Filho amado, filho amado. E você sabe que o seu lugar não é aí. Agora não é aí, é aqui. Filho amado, Então saia do seu lugar. Isso, saia do seu lugar e vem. Você que fez esta oração e está se identificando, está voltando, você estava desigrejado, estava sem comunhão, é hora de voltar. Você que pela primeira vez fez uma confissão pública a respeito de Jesus, é hora de vir aqui. Nós estamos selando, sabe? E o selo não é para só segunda-feira, é para a eternidade. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas.
jovens, adolescentes, adultos e pessoas da terceira idade. Por isso o Evangelho é o da graça. A graça não faz acepção. Pai, traga a revelação a cada um desses corações, porque eu sei que agora há um turbilhão de palavras, de sentimentos, mas que prevaleça a revelação do Espírito Santo em cada um desses corações e mentes, para que eles saibam que foram regenerados, nasceram de novo, foram reconciliados, que nada do que eles fizerem ou deixarem de fazer vai mudar o amor que o Pai tem por eles. Nada pode separá-los desse amor, e que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Eles estão, isso não muda, e que eles recebam agora essa revelação no nome de Jesus. Amém? Vocês que estão aqui à frente, o céu está em festas. Então, se o céu está em festas, para onde nós vamos, nós também temos que refletir essa alegria aqui na terra. Por isso, nós temos uma família, a família de Deus. Por que precisamos uns dos outros? Porque a Bíblia diz: melhor serem dois. Se um cair, o outro ajuda a levantar, não é? E aí a gente vai mais longe, e a gente vai ser fortalecido. Então eu quero apresentar uma parte dessa família. Ela é numerosa, mas tem uma parte dela aqui. Então eu vou contar até 3. Depois da contagem, vocês vão se voltar atrás, conhecer a família, receber um abraço dessa família. Pode ser? Amém? Pode ser? Vamos contar, família? 1, 2, 3. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Quem vai fazer Jesus feliz? Amém. Sabe a única maneira de nós fazermos Jesus feliz? Andarmos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus é Deus. Logo, para agradarmos Jesus, fazermos Jesus feliz, devemos andar por... A graça que nós pregamos, superabundante, ela só tem efeito, vigência, se nós nos movermos pela fé. Lembre-se disso, porque você vai passar desafios essa semana, e nos desafios você vai ter momentos de às vezes colocar em xeque, mas não abra mão. Se mova em fé, tome posse da graça e continue sendo mais que vencedor. E o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia.